A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, tudo certinho? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu dia, seu ano, seu mês. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Amém? Estou aqui para mais uma mensagem de Deus para o nosso coração. Uma mensagem que vai edificar a nossa caminhada, uma mensagem que vai trazer esperança para os nossos dias, mensagem realmente de direcionamento para nossas vidas. E eu estava conversando hoje com um amigo e ele falou assim, né? Ele comentou assim, nossa, a vida é complicada, né? Eu falei, não, a vida não é complicada. Nós, seres humanos, que complicamos a vida buscando respostas, buscando direcionamento em coisas erradas, buscando respostas em coisas erradas. Se as pessoas soubessem que a única resposta está em Jesus, está em Deus, e em conhecer esse Deus, né? Eu estava ouvindo um podcast hoje também sobre adoração, né? Quando Jesus fala com a mulher samaritana no poço, vocês adoram o que não conhecem. As pessoas querem adorar um Deus sem conhecê-lo. As pessoas querem buscar um Deus ou querem viver uma fé sem conhecer esse Deus. E aí não é uma fé legítima, não é uma vida cristã legítima. A vida cristã verdadeira e legítima é daquele que realmente conhece o Senhor, que tem uma amizade com Jesus íntima. E para esses a vida não é complicada, para esses a vida é tranquila, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E por que Jesus disse isso? Porque ele quer mostrar para a gente como ele fez e como a gente deve fazer. É simples, mas o ser humano não quer isso, né? A maioria, tá? A maioria do ser humano não quer isso, quer buscar em outras coisas. E aqui vai uma mensagem para trazer para a gente um direcionamento, e que se você assistir até o final e você realmente refletir, meditar e trouxer isso para o teu coração, eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, como faz na minha. Amém? Então, vamos lá. O tema desta mensagem é esse aí, ó. Dá uma olhada. A perseverança na fé. E olha só, né, que imagem, né? Essa imagem de uma moça, de uma mulher perseverando, né? Tempestades, turbulências, aflições, mas ela tá lá com o guarda-chuvinha dela e tá caminhando, né? Tá seguindo em frente. Isso é, né, a perseverança na fé, né? E essa mensagem, ela vai ser baseada no texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28, diz assim a palavra do nosso Deus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Esse texto aqui, se a gente parar para analisar, Jesus é duro com a mulher. Olha só o que ele fala ali no versículo 27. Diz, no versículo 26. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Pesada
essa palavra. Por que ele fala isso? Porque lá em cima, no versículo 24, ele fala para os discípulos: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E aí ele fala, né? Os filhos são as ovelhas perdidas de Israel. E essa mulher, ela não é israelita, ela é cananita. Né? Lá no começo, diz, no versículo 22, diz uma mulher cananeia. Ou seja, ela é uma mulher cananita, ela não é uma mulher israelita. E ele fala, né? Que não é certo tirar a comida dos filhos, que seriam os israelitas, e lançá-los aos cachorrinhos, que seriam os não israelitas. É duro essa palavra, Jesus fazendo isso, né? Mas não, Jesus é Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que ele ia confrontar essa mulher com essa palavra, com essa resposta, ele confrontaria o coração dela e ele automaticamente ele faria com que ela tivesse essa resposta de fé, e essa resposta de fé ela seria um ensinamento para mim, para você e para os discípulos que ouviram aquilo, né? Porque olha o que ela fala depois. Ela fala assim: disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que resposta. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Jesus é maravilhoso, porque ele já sabia que ele ia ativar essa resposta nessa mulher, e essa resposta viria a ser um ensinamento para o resto da eternidade, para todos aqueles que tivessem acesso, porque a perseverança dela, de mesmo ouvir o que ela ouviu, ela falou assim: não, mas até os cachorros comem das migalhas. Então, eu quero, né? Eu quero essa bênção tua, Senhor, mestre, essa bênção tua. Então, essa mulher perseverou, né? Ela perseverou, ela não desanimou com a resposta de Jesus, com a resposta adversa de Jesus. E aí ele fala lá no capítulo 28, que ele responde a ela, né? Mulher, grande é a sua fé. Olha o que a perseverança dela, o que a resposta dela a Jesus desencadeou. Olha a resposta de Jesus para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E no mesmo instante a filha da mulher foi curada, né? Então, aqui, né, é esse o tema, né? A perseverança na fé. Então, para a gente começar essa mensagem, primeiro vamos entender o significado da palavra perseverança. Perseverança, ela é um substantivo feminino que traz qualidade da pessoa persistente, de quem não desiste jamais. E aí tem uma frase com essa palavra, com perseverança, né? Tá aqui: conseguiu o trabalho pelo seu excesso de perseverança. Perseverança também é característica de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica. Pertinácia, constância. Outra frase: conseguiu realizar seu sonho porque teve muita perseverança. A etimologia, ou seja, a origem da palavra perseverança, deriva do latim perseverantia, com o sentido de constância, prolongamento, persistência. Então, isso é perseverança. Então, vamos meditar um pouquinho nesse texto, né, de Mateus, que a gente acabou de ler, que, infelizmente, os slides, né, estão, deixa eu dar uma olhadinha aqui, esse primeiro, só ver aqui, vamos lá, o primeiro slide, que está encoberto aí, que infelizmente, não sei porque que ficou assim, mas aguenta lá que eu vou dar um jeito. Essa parte aí que está, que eu não sei de verdade por que ficou assim, que não aparece, essa imagem está escrito assim, ó. Então vamos lá. Falando do texto de Mateus que a gente acabou de ler, né? Esse texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus,
tem um importante ensinamento para o nosso coração, para a edificação da nossa caminhada. Aqui, o Senhor vem nos ensinar a importância da perseverança. Então, aquilo que eu já falei, né? A mulher cananeia, ela ouviu, né? Ela clamou ao Senhor Jesus para que esse o ajudasse, né? Em relação à filha dela, que estava endemoniada. E ele fala, né? Eu não posso tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, né? E a mulher dá aquela resposta sábia, de perseverança para Jesus. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? E Jesus fala, grande é a tua fé, né? Grande é a tua fé, mulher. Seja conforme você que crê, né? E aí a filha dela automaticamente, instantaneamente foi curada através da fé dela. Então, é isso que Deus vem mostrar para a gente, a importância de mesmo nas situações adversas, nós temos perseverança, porque nós sabemos que Jesus ele faz. Porque às vezes na situação adversa, Jesus está querendo provar a sua fé. Às vezes não, em todas elas, se você está debaixo de uma situação adversa, de uma tribulação, de uma situação complicada na tua vida, e se você realmente tem um conhecimento de Jesus, saiba que ele está testando você, provando a sua fé, né? Ele está querendo ver o quanto você é persistente, o quanto você é perseverante, o quanto você é resiliente, quão forte é a tua fé. E aqui eu vou contar para vocês um testemunho pessoal que tive com Deus lá em 2021, no começo da minha vida com Jesus, no comecinho. Então, o que aconteceu? Deus, quando você tem um encontro com Jesus e você realmente se converte ao Senhor, Deus começa a fala. Pelo menos comigo foi assim. Meu Deus falava comigo de tantas formas, era direto. Deus falava comigo demais, muito. Era em sonho, era em visão. Às vezes eu não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordado, sabe? Ele falava comigo através da Bíblia. Era assim, era um tagarela. Deus era um tagarela. E eu buscava também, né? Eu buscava todos os dias essa presença de Deus na minha vida, né? Eu sempre buscando. Só que teve um tempo que Deus ficou 3 meses sem falar comigo. Eu fiquei mais ou menos, né? Foi um tempo assim, durante 3 meses, pode ter sido um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas foi 3 meses que Deus ficou mudo. Deus não falava comigo. Deus não falava comigo. E pensa numa pessoa que ficou, como eu posso dizer, doido. Eu fiquei doido, porque não ouvia mais. Deus não falava mais em sonhos, eu não tinha mais revelação na leitura da Bíblia, não tinha insights de Deus na minha vida. Deus ficou mudo por 3 meses. E eu sempre buscando, eu estava sempre buscando, todo dia eu buscava, não tinha nada, eu buscava, não tinha nada, eu buscava, não ouvia nada, não sentia nada. Foi assim, nossa, foi complicado. Até um certo dia que no meu momento de devocional ali, de oração com o Senhor, no meu secreto, no meu quarto, Deus veio e falou, é isso que eu quero de você. Eu fiquei todo esse tempo sem falar com você, todo esse tempo sem me manifestar para você, e você, em momento algum, deixou de me buscar. Em momento algum, você deixou de continuar me buscando, de continuar procurando, de continuar se enchendo. É isso que eu quero te ensinar. Não pare, não deixe de me buscar, mesmo na situação adversa, mesmo eu não me manifestando, mesmo eu não falando com você, não deixe de buscar. Eu quero ver a tua fé, eu quero ver o quanto você é perseverante, eu te testo, eu te provo, e você foi aprovado. Isso foi, assim, algo, assim, muito importante para a minha vida, para a minha caminhada com o Senhor, porque eu sei, eu aprendi na pele, aprendi com a minha experiência própria,
O que Deus quer? Do que ele se agrada, né? De um cristão realmente que busca, que quer essa intimidade com ele e que ao mesmo tempo é perseverante, não desiste mesmo não tendo, mesmo às vezes ele dando uma quietada. Isso foi muito importante, por isso que eu estou compartilhando com você, para que você se espelhe nessa minha experiência com o Senhor, porque é assim que Deus age, né? É assim que Deus trabalha. Agora, eu vou trazer para vocês alguns versículos bíblicos, dentre inúmeros que tem na Bíblia, que Deus vem nos ensinar sobre perseverar. Vamos lá. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36. Então, olha só, qual que é a vontade de Deus, né? Para que a gente, feito a vontade de Deus, a gente alcance a promessa. E o que seria a promessa? A grande recompensa, né, de Deus, é uma recompensa, né, mas qual que é a vontade dele? Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? Que a gente não perca a esperança, que a gente persevere, para que a gente alcance a promessa. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Então, olha só, olha o que a perseverança traz para a gente: maturidade, integridade na fé. Um cristão que persevera é um cristão maduro, é um cristão íntegro. E olha só que interessante ali, né? Aqui ele fala também das provações, né? As provações, elas vão trazer para a gente experiência, né? Você passando pelas provações, isso você vai ter autoridade e experiência. Autoridade para poder testemunhar isso para outras pessoas, compartilhar isso com outras pessoas, e a perseverança, né? A autoridade e a perseverança. Você vai trabalhar a tua perseverança, a tua esperança. E olha só o que ele fala aqui no final: sem que falte a vocês coisa alguma. Por quê? Porque o que a gente precisa, a gente tem, que é a nossa fé, né? A gente tem o que a gente mais precisa, que é Jesus. Então, a gente entendendo isso, a gente entendendo que a gente tem Jesus, a gente entende que não vai nos faltar nada. A gente pode não ter tudo aquilo que a gente quer, mas a gente não vai sentir falta de nada. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. De novo, hein? Olha só, a perseverança, um caráter aprovado. Aprovado por quem? Por Deus. Aquele que é perseverante tem um caráter aprovado por Deus. E o caráter aprovado, esperança. Então, você sabe em quem você espera, né? E você sabe que em quem você espera é aquele que nunca falha, né? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, usa e abusa do Espírito Santo, é ele que vai te trazer essa perseverança aí, né? Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Aqui, alegrem-se na esperança. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Romanos 12, 12. Olha só. Olha aqui que texto poderoso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, olha só, aqui está falando que Jesus, né? Jesus, ele é o nosso exemplo, né? Ele teve, além de perseverança, obediência. E o que gerou isso para Jesus? O trono, né? Jesus, ele é o exemplo para a gente de perseverança, de obediência. Ele é o consumador, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, pela alegria, né, que ele teve com a tribulação, com tudo aquilo que ele passou, ele recebeu a recompensa, ou seja, a promessa, assentou-se à direita do trono de Deus. Então, para que nós possamos estar lá, né, junto com o nosso Senhor, a gente precisa imitá-lo, a gente precisa fazer aquilo com que ele mostrou para a gente que devia ser feito, né? Ser obediente, ser perseverante, para que a gente pudesse, para que a gente possa conquistar a nossa recompensa, né? Ou seja, para que na nossa eternidade a gente possa subir, estar ali no trono, perto do trono, junto do trono do nosso Pai, né? Esse texto ele está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Olha só, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23 e 24. Então, como que a gente vai conseguir esse tipo de atitude, né, de maturidade cristã, sendo um cristão perseverante, sendo um cristão realmente que se alegra nas tribulações, mas porque entende que isso é prova na nossa fé, que Deus nos coloca à prova, né? A gente precisa adorar Jesus em verdade, em espírito e em verdade. Por isso que aqui, né, em Romanos 5, 3, 5, fala, né, que porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, como que a gente consegue essa posição de adorar o Pai, né? De ser um verdadeiro adorador e adorar em espírito e em verdade, porque é isso que Deus quer. Deus não quer um adorador de qualquer jeito, ele quer aquele que o adora, né, que o busca, que deseja, aquele que é verdade, em verdade no seu coração, mas aquele também que é em espírito. E ele concedeu para a gente o nosso guia, que é o Espírito Santo, o nosso professor, o nosso consolador, o nosso amigo, né? É o Espírito Santo. A gente tem que buscar isso através do Espírito Santo, porque só assim a gente vai conseguir ter um espírito, uma vida espiritual madura, para a gente vai conseguir suportar a tribulação com alegria, com esperança, na perseverança. A perseverança na fé nos eleva espiritualmente. Então, aqui, né, para terminar essa mensagem nossa, essa mensagem de Deus para o nosso coração, a perseverança na fé nos eleva espiritualmente, colocando-nos sempre em um nível espiritual acima, cada vez que a nossa resposta de confiança no Senhor é positiva. Então, olha só, a perseverança, ela nos eleva espiritualmente. Então, cada vez que a gente persevera numa tribulação, cada vez que a gente tem uma situação em que a gente está no meio da tempestade e a gente persevera, a gente sobe um nível espiritual, a gente ganha mais maturidade espiritual. Cada vez que a nossa resposta de confiança no Senhor é positiva. Então, cada vez que a gente dá a resposta positiva para Deus, em meio a tudo aquilo que a gente está... que a gente se encontra, a gente cresce espiritualmente, né? E segundo o que nos apresenta o nosso Senhor Jesus, no Evangelho de João, é esse tipo de cristão ao qual Deus procura. Então, é esse cristão que Deus quer, maduro, né? Confiante, sabendo quem é, sabendo quem ele é, sabendo quem Deus é, né? É aquele que realmente, em verdade e em espírito, adora ao Senhor, né? É esse tipo de adorador, tá aqui, ó, não sou eu que estou falando, olha só. Olha o que Jesus diz de novo, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você é um adorador do Senhor
de verdade, em espírito, ou você é de qualquer jeito, ou qualquer tempestadezinha aí que acontece na sua vida, a sua fé dá aquela baqueada, dá aquela balançada, dá aquela balangadinha aí. E aí, né? Então, que eu e você, que nós sejamos estes cristãos, né? Esses verdadeiros cristãos, porque são esses que Deus procura, né? Para ser os seus verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Você precisa ter uma vida espiritual madura, você precisa ter uma intimidade com Jesus, ao ponto de você entender que você não pode mais olhar esse mundo com os olhos carnais, você não pode olhar o mundo com aquilo que você vê, você tem que olhar o mundo com os olhos espirituais, você tem que entender que a sua luta não é contra carne e sangue, que a sua luta é no reino espiritual, né? E que a gente possa, né, que nós possamos, que eu e você possamos ter esse entendimento, essa perseverança na fé, que vai trazer maturidade espiritual para a gente compreender e para a gente poder dar uma resposta todas as vezes que vier uma situação adversa na nossa vida, que a gente possa dar uma resposta igual a mulher cananeia deu para Jesus. Foi aquela resposta que ativou a bênção dela. Foi aquela resposta que fez com que Jesus livrasse, né, a filha dela daquilo que ela estava passando com os demônios, né? Então, que nós possamos ser como essa mulher cananeia. Mas a gente só consegue isso se nós tivermos uma vida espiritual madura. E a gente só consegue uma vida espiritual madura para que a gente seja perseverante na fé, para que a gente não caia, né, em relação a situações adversas, se a gente tiver uma busca constante, diária, com o Senhor. Que você entre no seu quarto, no seu lugar de oração, que você busque Deus todos os dias, como se fosse a última coisa que você fosse fazer, né? Essa busca. E tem que ser diária, tem que ser dia após dia. Amém? Bom, é isso. Espero que essa mensagem faça sentido para o teu coração, como fez para o meu, e que você possa desenvolver essa sua maturidade espiritual para que a sua fé seja uma fé perseverante. Persevera, meu irmão, porque Deus tem bênçãos para a sua vida, Deus tem promessas, né? Deus ele tem galardão para dar, né, para aqueles que perseveram na fé. Amém? Deus abençoe sua vida, tá? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.